Dia do Estatuto da Terra. Logo após assumir o poder, os militares incluíram a reforma agrária entre suas prioridades. Um grupo de trabalho foi imediatamente designado sob a coordenação do ministro do Planejamento para a elaboração de um projeto de lei de reforma agrária. No dia 30 de novembro de 1964, o presidente da República, após aprovação pelo Congresso Nacional, sancionou a Lei 4.504, que tratava do Estatuto da Terra. O texto, longo, detalhista, abrangente e bem elaborado, constituiu-se na primeira proposta articulada de reforma agrária feita por um governo na história do Brasil. Em vez de dividir a propriedade, porém, o capitalismo impulsionado pelo regime militar brasileiro, 1964 a 1984, promoveu a modernização do latifúndio por meio do crédito rural fortemente subsidiado e abundante. O dinheiro farto e barato, aliado ao estímulo à cultura da soja, para gerar grandes excedentes exportáveis, propiciou a incorporação das pequenas propriedades rurais pelas médias e grandes. A soja exigia maiores propriedades e o crédito facilitava a aquisição de terra. Assim, quanto mais terra tivesse o proprietário, mais crédito recebia e mais terra podia comprar. Nesse período, toda a economia brasileira cresceu com vigor. Eram os tempos do milagre brasileiro. O país urbanizou-se e industrializou-se em alta velocidade, sem ter que democratizar a posse da terra, nem precisar do mercado interno rural. O projeto de reforma agrária foi esquecido e a herança da concentração da terra e da renda permaneceu intocada. O Brasil chega às portas do século XXI sem ter resolvido um problema com raízes no século XVI. Fonte TJPR. Como naquele tempo eu vivia em lugares onde não se sabia do que estava acontecendo, e eu mesmo nem sabia que existia uma ditadura, só ouvia propagandas do governo pelo rádio. Lembro que havia uma propaganda que dizia: plante que o governo garante. E também não sabia o que seria reforma agrária. Alguns idosos que hoje ainda dizem que aquele tempo era melhor, certamente devem acreditar que foi feita a reforma agrária naquele tempo.